vou fazendo passo a passo, mas eu vou perguntando algumas coisas para vocês, ver se vocês lembram, certo? Aí, a gente vai fazendo junto. Primeira coisa, alguém lembra? Ponto, né? Vamos criar o ponto onde a gente vai posicionar a caixa. Primeira caixa. Alguém lembra qual é o componente? A gente já usou. O struct point, que a gente pode acessar bem rápido, como aqui. Digitando o quê? PT, não sei, PT não uso PT não. PT pode também. Pronto, tem várias formas, certo? Ó, se vocês digitarem construct point, ele está aqui, ó. Se vocês digitarem PT, eu nunca tinha usado, ele está aqui, ó. Mas o que é que eu faço? O próprio ícone dele aqui, ó, XYZ, eu digito XYZ. XY ele já aparece, ó. Certo? Aqui. Vou colocar aqui o display assim, certo? Para facilitar para vocês, sem os ícones. Tudo bem? Agora, a gente vai criar um slider para a coordenada X e para a coordenada Y. Ele mover. Vocês devem lembrar como criar os sliders, né? Vou colocar aqui... vocês podem perguntar, professor, por que é que você sempre coloca 12 aqui? Vocês sabem por que é que eu coloco 12? É qualquer número acima de 10, eu sempre boto 12. Poderia ser qualquer outra coisa, certo? Por que é que você coloca 12? Não sei, poderia ser 11, sei lá. Não é meu número da sorte, eu não tenho isso. E agora? Center box, né? Center box. A base é esse ponto. Então a gente pode agora mover a caixa aqui. Ó, notem que a gente está movendo aqui só no positivo, mas vocês poderiam editar o slider para ir, sei lá, do menos 100 a 100. Que aí você... como vocês quiserem. A caixa, a gente vai criar um slider para definir a dimensão de x e y igual, para ele ficar uma base quadrada, né? Vocês devem lembrar que, novamente, 12. Aqui, ele dobra, na verdade, vira 24, né? É o dobro. Certo? Só que pra gente não... a gente não vai... se vocês fossem gerar plano de corte e tal, era bom colocar o valor correto, para vocês já saberem o que é que ele realmente vai ficar a dimensão. Como é só aqui o visual mesmo, a forma, mas vocês sabem que o center box ele dobra, né? Então, no eixo Z, vou colocar aqui 0, só para a gente exercitar. Vou colocar para ele começar do 0.5 e 1, certo? Então vai ser um slider de 0 a 1 com 0.5. Que vai definir a altura. Tudo bem? E agora? A gente vai colocar uma série, né? Que vai definir os movimentos no eixo Z. O módulo, né? Dos vetores.
séries. Valor inicial a gente vai deixar 0 mesmo, para o primeiro ficar no Z0. O passo a gente vai colocar aqui novamente o 12. O count também um slider. Mensagem subliminar mesmo, né? Mensagem subliminar. E agora? Vou colocar o Z para quê? Vamos primeiro pela lógica, se seguir o componente tal. O que é que a gente quer fazer agora? Qual é a operação? O move, né? A gente quer fazer uma operação move. E aí a gente precisa definir esses valores que ele vai mover, que é a série. Vamos colocar o move aqui. Sendo que o move ele pede vetores, né? E isso aqui são números. Então, o que a gente quer mover é o center box. E a gente não pode ligar aqui, ó. Porque isso aqui, o motion, são vetores e aqui são números. Então, por isso, a gente vai colocar o vetor unitário na direção Z. E vai passar o fator, ou seja, o módulo aqui, para o Z. E isso vai para o move. Então, ele vai mover aquele center box 12 vezes, com a razão de 12. Se a gente diminuir aqui. E é interessante perceber que o Grasshopper, quando você roda o comando mais de uma vez, com vários valores, ele duplica a geometria. Por isso que a gente vai, no decorrer do processo, apagando algumas coisas para não aparecer, porque fica duplicando. Vocês entenderam o que ele falou? É o que eu tinha explicado na primeira parte, né? Eu só tenho um center box e dei um move. Então ele não moveu uma vez, ele pegou esse mesmo e moveu de novo, ele criou cópias. Ele pegou esse e moveu para cá, depois pegou lá de baixo e moveu para mais para cima. Ele foi gerando um novo elemento para cada operação move. E é por isso que quando ele está aqui, ó, com esse se ele não estiver com verde marcado, se for ver, ele está como se fosse duplicado aqui. Se eu clicar aqui, ele mostra aquele primeiro elemento e aqui ele mostra os 10, que foi os 2 não, os 12, né? Ele moveu aqui. Certo? Então, isso que o Daniel falou, se vocês não tiverem com isso aqui ligado, ele vai mantendo tudo que ele está fazendo lá. Então fica uma confusão, né? Uma poluição visual muito grande. E aí é interessante ficar com esse aqui ligado, até para vocês identificarem o que é que cada componente faz. Principalmente agora no começo, vocês estão aprendendo, essa função é importante. Tudo bem? Vão aprendendo aí a organizar o código, certo? Não deixem os fios se cruzando. E agora? Fazer o outro elemento? Como é que faz? Construct point, né? A gente vai fazer a mesma coisa. Vocês podem copiar aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Sim, comando do Alt. Do Alt. Segura Alt. Puxa aqui, tá? Usei. Puxa
push e depois aperta Alt. Alt com Ctrl. Pegaram aí, pessoal? Eu nunca usei isso aí. Daniel aí implementando. Seleciona, move e aperta Alt. Aí ele cria a cópia. Todo mundo fez? Alguém está precisando de ajuda? Alguém está com dúvidas? Ctrl C, Ctrl V ou move e aperta Alt. Seleciona, move e aperta Alt. Podemos? E agora? Círculo, né? A gente vai colocar o círculo centrado aqui nesse ponto. Então, a gente vai usar aqui, ó, tem vários círculos, a gente vai usar esse CNR. Ele pede um centro, que no caso é isso aqui mesmo. Ele pede uma normal, que por padrão é na direção do Z. E era isso que a gente queria mesmo, que ele ficasse no XY. E um raio. 12. Vou ser mesário, pessoal. Falando em 12. Me arrependi. É voluntário. Preferia ter esse domingo livre. É voluntário. Você é convocado, né? Na verdade, assim... Eu fui convocado mesmo quando eu entrei na universidade, em 98. Aí eu fiquei várias eleições, aí pedi para sair. Quando acaba a eleição, você pode, no formulário você preenche. Eu pedi para sair, aí fiquei alguns sem ir, depois eu pedi para voltar. No Aritzada, Austin Soares. Volto lá no Figueiras Lima. Vamos lá. O que a gente está fazendo aqui não tem nada a ver com eleição, né? Mas digitem 12 aqui, pessoal. 12. Digitem 12 confirma, né? E agora? A escala, né? Scale. Aí tem o scale aqui, ó, que é uniforme, esse, ó. E tem o scale NU, que você define qual eixo ele vai aplicar. Então ele pede uma geometria, um plano e um fator de escala em cada um dos eixos. No caso, a gente quer aplicar no círculo. Agora, eu não vou ligar o plano, certo? Vou deixar aqui por padrão, que é a origem. Mas vejam que o círculo está deslocado, ó. O centro dele está deslocado. Então, se a gente aplicar um 12 no eixo X, nesse caso, pessoal, 12 não, certo? Nesse caso, a gente vai colocar um slider de 0 a 1, que a gente vai deixar o fator de escala desse mesmo jeito aqui, ó. Então, só vou copiar e colar. Acho que vocês já tinham feito igual, né? No Z, um slider que vai de 0 a 1. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai manter sempre o valor máximo, aquele que eu defini o raio, e ele vai achatar só. Ó, perceba o que é que ele faz, ó. Ele achata e move, porque ele está tomando como base a origem dos eixos, certo? Então, só que eu quero que ele aplique a escala em relação ao centro da circunferência. Tudo bem?
Perceberam aí? Então, o que é que a gente faz? A gente vai pegar o construct point e vai dizer que ele é a origem desse plano. Então, percebam agora que ele fica fixo. Ele aplica a escala em relação ao centro. Vou tirar aqui. Esse verde é ruim, né? Deixa eu trocar aqui o é melhor. Então, se a gente aplicar a escala aqui, ele aplica em relação à origem dos eixos. Por isso que ele está fazendo essa translação também. Ele move. Quando eu diminuo o fator de escala, ele tende a zerar tudo e vai lá para a origem. Então, o que é que a gente tem que fazer? Quero aplicar uma escala em relação ao centro do círculo. Então, eu passo aqui para o input do plano a origem do círculo, o centro dele, que é o construct point. Então, eu venho aqui, pronto. E aí, quando a gente aplica a escala, ele fica lá, ele aplica em relação ao centro. Certo? E agora? Para quê? E qual é a série que a gente vai usar? A gente pode usar a mesma, né? Poderia ser independente, mas a gente quer que fique da mesma altura, então... Mas qual é a operação que a gente vai aplicar aqui? Não. A gente vai usar a série e aonde aqui? Hã? No move, né? A gente vai criar outro move. Então tinha um move aqui para as caixas. Vai ter um move para os círculos e a gente vai aproveitar a mesma série. Certo? Então, a mesmo move aqui, ó, que era para as caixas, a gente vai fazer uma para os círculos, aproveitando a mesma série. Aí. Então, se vocês forem ver, a gente fez a mesma coisa para os dois, sendo que um foi caixa e um foi círculo, com escala. Você vai subtrair com círculo. A gente vai fazer um loft, aí é só o difference. Fazer o loft então pro círculo. Só que a gente vai rotacionar eles. Rotação. Rotate. Rotação em relação ao plano. Ele pede uma geometria, um ângulo e um plano, que por padrão é o que a gente quer. É o XY, porém a gente quer rotacionar em relação ao centro do círculo, né? Então ele vai acontecer a mesma coisa de antes, ele vai rotacionar em relação à origem e não em relação ao centro dele. Então já de cara vocês já sabem que tem que ligar o construct point, que é o centro, lá no plano. Certo? E agora? Coloca um ângulo em graus, degrees. Fazer uma série. Vamos deixar para a próxima. Mas tem algum momento que você... Não lembro.
lembro se esses tem não, mas a gente pode ir mais pra frente. E aí? O step é o quê? Oi. Eu tenho o círculo, eu tenho a lista de círculos movidos, né? E agora a gente quer aplicar uma rotação para cada um deles. Então, rotate, sendo que o plano, assim como o scale, né, que a gente aplicou, é o centro lá, o construct point, é o centro do círculo, porque ele tem que aplicar em relação ao centro dele. E agora a série é para quê? É para gerar a sequência de ângulos da rotação. Liga onde? As séries em ângulos. Slide para os ângulos. Eu vou botar 15 aqui, certo? Vou colocar 19 agora. 19. Ah não, o count na verdade não é independente, né? Vocês lembram? Por quê? Ele tem que ter a mesma quantidade de ângulos, né, da quantidade de elementos, para ele poder fazer um para um. Então, se eu fizer independente, ele não vai funcionar muito bem. Então, o que é que a gente tem que fazer aqui é pegar o count aqui da série, do move, e ligar no count da série da rotação. E agora? Rotate não está fazendo nada, né? Por quê? Porque eu não liguei nada, né? Ele não está rotacionando nada. Então eu ligo aqui o move, né? Não é esse. Quero rotacionar todas essas circunferências aqui achatadas. E agora sim, nós temos a nossa torre torcida.